Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A minha saudação em Cristo Jesus a todos. Quero aqui falar a palavra de Deus, trazendo o tema: Deus tem ciúmes? A base bíblica está aqui na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 5, que diz: Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Muito bem, olha, ciúme entre os homens está associado a males, a brigas, a discórdias, a intrigas e até a mortes. Mas o que quer dizer ciúmes quando a Bíblia se refere a Deus? Perceba que Tiago ele está citando aqui algo que está nas Escrituras, isto é, no Antigo Testamento. Ele começa falando isso: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura. A Escritura que ele está mencionando aqui pode ser que esteja ele se referindo a Êxodo, capítulo 20, e versículo de número 5. Louvado seja Deus. Que mostra-nos que ciúmes na Bíblia se refere a zelo. Ciúmes é zelo, quando fala do ciúme referindo-se a Deus. Veja Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus está falando que não te encurvarás perante imagem de escultura. O que acontece é que Deus, ele não aceita, ele não divide nada do que é dele com ninguém. Ele não aceita você estar dividido entre ele e o mundo, ou entre ele e os ídolos, as imagens, tudo, enfim. Deus não aceita. Veja, tudo que é de Deus tem que ser exclusivo. Perceba que aqui em Isaías, capítulo 42, e versículo de número 8, o que diz a palavra? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele não aceita você estar dividido. Então você adora a Deus, mas também gosta de prestar reverência ou venerar santo esse, santo aquele, ídolo esse, ídolo aquele. Deus não aceita. Se você serve a Deus, mas tem assim um ajeitado, tem assim uma aceitação, defende a adoração ou a veneração a ídolo ou a qualquer coisa deste mundo, então Deus não está aceitando de forma nenhuma. Deus, ele é um Deus zeloso. É aí que está o significado da palavra ciúmes, referindo-se a Deus. Veja, Deus não aceita que você esteja dividido entre ele e outra qualquer coisa. Veja o que diz em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto,
então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vê o versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Os filhos de Israel tinham que ser propriedade peculiar, exclusivamente de Deus. Para crente, para quem serve a Deus, para quem diz que é cristão, também é exigido exclusividade. Veja o que diz em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aí temos outros textos, outros versículos que falam deste zelo de Deus. Deus zeloso. Volto a dizer, ciúmes, referindo-se a Deus, é zelo. Veja ainda o que diz aqui em Êxodo 34, e versículo 14, diz a palavra: porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Perceba, você é de Deus, então tem que ser exclusivamente de Deus. Não pode servir a Maria, a José, sei lá, fazer promessa, pagar promessa a não sei quem, coisa do tipo. Deus não aceita. Tem que ser exclusivamente dele. Veja o que diz ainda, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, é a repetição, né, de Êxodo 20, versículo 5. Mas veja o que diz Deuteronômio 4 e versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Ainda Deuteronômio capítulo 6 e versículo de número 15. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Isto é, se você serve a Deus, mas aí você divide o seu coração, então você está correndo grande perigo de passar por destruição. Essa destruição nem sempre pode ser literal. A Bíblia nem sempre está falando de forma literal, mas no que diz respeito ao progresso na fé, no que diz respeito ao seu andar com Deus, a sua comunhão com Deus, você de repente está destituído da glória de Deus. Você não podemos servir a Deus da nossa maneira, mas sim da maneira de Deus, como a palavra do Senhor nos instrui. Veja o que diz 1 Reis capítulo 18 e versículo de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então, não pode ficar em cima do muro. Não. É Deus ou falsos deuses? É Deus ou é o mundo? Vê o que diz o próprio contexto imediato aqui. O versículo 4, Tiago capítulo 4, veja. O versículo 4 ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tudo aquilo que está relacionado ao mundo, relacionado à idolatria, enfim,
Porque o mundo que a palavra está falando é o mundo regido por Satanás, o Deus deste século, o Deus deste mundo. O mundo jaz no maligno, e aí Deus não aceita que haja um coração tendencioso às coisas do mundo, ou a qualquer coisa que não seja o próprio Deus. Vê também o que diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim, olha lá, já ia lendo errado aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque não há, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamum. Mamum aqui é riqueza, é dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é para ser administrado, as riquezas é para ser administradas. E é você dominar essa área e não ser dominada por ela. Amém? Que Deus fale melhor ao seu coração, em nome de Jesus.